É tão bom adorar a Deus, é ou não é? A Bíblia diz que o nosso Deus habita em meio aos louvores. Você tem noção disso? Ele habita. Ele não simplesmente passa, ele habita. Ele mora. E é por isso que é necessário que nós tenhamos um coração diante de Deus, um coração adorador. E é tão bonito ver daqui de cima vocês levantando a mão de vocês, vocês adorando, vocês se entregando, porque Deus, Ele procura isso, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Se tem algo que chama a atenção de Deus, assim como chamou a minha também, é quando nós nos rendemos, é quando nós o adoramos com todo o nosso coração. Porque quando nós adoramos a Ele, nós reconhecemos quem Ele é, e não simplesmente o que Ele pode fazer. O que foi que fez com que Jesus, na segunda multiplicação dos pães, onde aquela multidão se aproximou ali, seguia Ele, o que foi que fez com que Ele dissesse que as pessoas não estavam ali por quem Ele era, mas sim porque Ele tinha feito, pelos pães que eles tinham comido? Infelizmente, porque aquelas pessoas tinham o coração simplesmente naquilo que Deus podia fazer, naquilo que Jesus podia fazer. E eu sei que Deus, Ele é um Deus galardoador. Sim, Deus, Ele é um Deus galardoador. Deus, Ele é um Deus que abençoa as nossas vidas. Sim, Deus é um Deus que nos dá coisas. Sim, Ele nos dá. Mas nós nunca podemos esquecer de quem Ele é. De quem Ele é. Não simplesmente do que Ele pode fazer. Paulo disse que ele sabia, ele era contente em toda e qualquer situação da vida dele. Tanto quando ele teve tudo, ou quando ele não tinha nada. Em qualquer momento da vida dele, ele era contente. Por quê? Porque o coração dele queimava por Jesus. Ele tinha um coração que entendia que Deus era a única prioridade da sua vida. Deus era a coisa mais importante na vida dele. E é por isso que ele dizia: para mim morrer é lucro, e viver é Deus. E eu acredito que Deus hoje está derramando algo diferenciado para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo. Eu acredito que existe algo diferente que está acontecendo no nosso meio. E existe um mundo aí fora que se inspira em mim, que está se inspirando em você. Existe um mundo aí fora que está olhando para as nossas vidas, mas não simplesmente para mim, para você, mas para quem está agindo através de nós, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. O mundo está vendo Jesus através de nós, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, e é o tema da nossa mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta: como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Como é que está o meu coração? Porque se tem uma coisa que mexe comigo, é quando vejo pessoas que simplesmente decidem não crer em Deus, simplesmente não creem em Jesus. Pessoas que estão perdidas, mas que um dia entregou sua vida para Deus, que um dia se entregou para Deus. Pessoas que um dia eu estava na presença do Senhor, e por uma coisa ou outra que aconteceu, essa pessoa simplesmente abandonou Jesus.
essa pessoa simplesmente deixou Jesus de lado. E eu cresci na igreja e eu já vi muitas pessoas assim. Pessoas que por uma coisinha ou outra abandonaram Jesus. Na primeira dificuldade, abandonaram Jesus. Pessoas que mesmo depois de ouvirem a palavra de Deus, mesmo depois de ouvirem a direção de Deus, mesmo depois de ouvir aquilo que Deus tinha para a vida dela, elas decidiram abandonar, deixar Jesus de lado e simplesmente seguir nos seus próprios desejos, simplesmente seguir nas suas próprias vontades. Então como é que está o nosso coração? E essa mensagem é para a gente refletir, para a gente olhar para dentro de nós. Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração é um coração que ele é ensinável? Será que o nosso coração é um coração que ele é frutífero? Será que o nosso coração é um coração que ele é vulnerável? Como está o nosso coração? E a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, está lá em Mateus 13, no versículo 3 até o 8. E esse texto é um texto muito importante, que acho que todo mundo aqui já viu em algum momento. Por que eu falo que é muito importante? Ele é tão importante que dos 4 evangelhos que a Bíblia traz para nós, ele é citado em 3 deles. 3 deles. E se, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê as parábolas, Jesus simplesmente, geralmente ele contava a parábola, e ele não explicava a parábola, mas essa parábola ele fez questão de parar e explicar. E quando nós vemos na Bíblia algo que se repete muitas vezes, é simplesmente Deus falando que tem algo importante ali para nós, tem algo que nós precisamos prestar muita atenção, algo que ele está dizendo. Quando Deus ele chamou Samuel, ele chamou a primeira, chamou a segunda, chamou a terceira, chamou a quarta, chamou 4 vezes, até ele entender que Deus é quem estava querendo falar com ele. Mas por que Deus chamou ele várias vezes? Porque Deus tinha algo importante para falar, Deus tinha algo importante para entregar para ele. Então se você veio até aqui, se Deus te trouxe até aqui nessa noite, é porque tem algo muito importante que ele quer falar ao seu coração, é porque tem algo muito importante que ele quer entregar a nós, aqui em nome do Senhor Jesus. Mateus 13, versículo 3 ao 8 a gente vai ler, e depois a gente vai ler do 18 ao 23, que é Jesus explicando o que significa isso aqui. Versículo 3 ao 8. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas, e ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em boa terra, produziram na base de 100 e 60 e de 30 grãos por um. Versículo 18. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Jesus está dizendo: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos.
elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. A primeira lição que a gente tira dessa parábola aqui é porque nessa parábola do semeador, se você ler, a gente leu, o semeador ele não é identificado. Em nenhum momento é falado o nome de quem é esse semeador. Em nenhum momento é revelada a identidade do semeador. Mas por que não é revelada? Porque essa parábola é para mim e para você. Essa parábola é para nós. Porque todos nós fomos chamados para semear. Não é simplesmente um pastor. Porque título não faz de alguém um pastor. O que faz de um pastor um pastor? O chamado, a vocação, a determinação. Nós todos fomos chamados para ser semeadores. Todos nós fomos chamados para pregar. Ide e pregai o Evangelho. Ou seja, não determina quem tem que ir, a igreja tem que ir. Todos nós temos que ser semeadores, mas deixa eu te dizer, as sementes só irão dar frutos se nós semearmos. As sementes só irão frutificar se nós semearmos. E aonde é que nós estamos semeando? Aonde nós estamos semeando? Num vizinho? Um amigo? Na faculdade, onde nós estudamos? Na nossa escola? Não sei. No nosso trabalho? Todos nós fomos chamados para semear. E isso independente do resultado. Mas pastor, será que se eu falar, aquela pessoa vai me ouvir? Será que aquela pessoa vai dar ouvidos para aquilo que eu estou falando? Será que aquela pessoa vai dar a devida atenção para a palavra que Deus está revelando ao coração dela? Para aquilo que Deus tem para ela? Nós simplesmente temos que falar. O que vai acontecer vai depender de Deus e da pessoa, do coração que estará recebendo aquela semente que você está plantando, aquela semente que você está semeando. Vai depender do tipo de coração que aquela semente vai cair. E nós estamos vivendo um tempo bom aqui na igreja. Nós tivemos a TV, agora as portas estão se abrindo. A gente vai ter o que? A rádio. Mas por que Deus está fazendo isso com a Igreja Evangélica da Família? Porque se tem algo que Ele pode contar com a gente, é de que nós vamos semear, de que nós vamos levar a palavra de Deus. A gente está vivendo um tempo, uma expectativa. Por quê? Porque nós já estamos determinando que nós vamos comprar o terreno aqui de trás, o terreno aqui do lado. Como vai acontecer? Não sei. Recursos? Não sei, mas Deus vai fazer. O campo vai aumentar. E a semeadura também. E eu creio que muitos corações vão ser alcançados através desse ministério. Mas não só de quem está aqui em cima, mas através de você. Você pode semear na sua família, você pode semear na sua casa, nos seus amigos, no seu trabalho. A gente tem que semear. Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração é esse coração que a Bíblia fala, que a semente caiu à beira do caminho? Será que é esse o nosso coração? No versículo 4 de novo. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. O seu coração é que vai determinar se a semente que está sendo lançada vai dar fruto ou não. Sabe quando o pastor ou alguém está aqui em cima e ela fala, e ela prega sobre obediência,
ela prega sobre dízimo, ela prega sobre ser ofertante, ela prega sobre a importância de você entregar a sua vida para Jesus, mas de você entregar por completo, de você obedecer a palavra de Deus, não somente em parte, mas num todo. Quando Deus fala isso, através do altar, através de quem está aqui em cima, e a pessoa diz assim, não é bem assim não é desse jeito não, eu faço aqui, ó Deus, você pode fazer tudo aqui, mas aqui eu consigo, eu dou conta, aqui essa pessoa está tendo esse tipo de coração, infelizmente, um coração onde a semente cai, mas a terra é dura, é como se a semente caísse nesse piso, tem como frutificar? Não tem como frutificar. Essa semente que caiu à beira do caminho, cai numa terra dura, e tem muita gente que infelizmente tem esse tipo de coração, um coração duro, um coração que muitas das vezes se apoia no seu intelecto, pessoas intelectuais que acham que sabem de tudo e que não precisam obedecer a palavra de Deus, se acham mais inteligentes, mais sábios do que aquilo que a palavra de Deus diz. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? São pessoas que querem entender Deus através da sua mentalidade. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir entender Deus através das nossas razões. Por quê? Como é que pode alguém tão pequeno, alguém com um cérebro tão pequeno, entender alguém tão grande? Não tem como entender. Não tem como a gente entender Deus. Os sonhos deles são mais altos que os nossos, as vontades deles são mais altas que os nossos, os caminhos dele é diferente do nosso, porque Deus não é algo que a gente tem que entender, Deus é algo que a gente tem que crer, simplesmente crer. E o desejo do meu coração é que você creia em Deus de verdade, que você acredite em Deus de verdade, que você viva as palavras que são lançadas sobre a vida de vocês, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, porque tem muita gente que quer e vai para a igreja, a palavra vem, mas ela continua com o seu coração duro. 2 Coríntios 4, do versículo 3 ao 4. Olha o que vai dizer. Segunda Coríntios 4, versículo 3 ao 4. Diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Efésios 4, do 17 ao 19 diz assim: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Sabe quem que escreveu isso aqui? Paulo escreveu isso aqui. Alguém que tinha um coração endurecido, alguém que perseguia cristãos, alguém que matava cristãos, alguém que era muito inteligente, mas que precisava de um verdadeiro encontro com Deus, alguém que precisava abrir mão do seu conhecimento para conhecer a Deus, alguém que precisava ter um encontro verdadeiro com Deus, viver o que Deus tinha para ele. Ele era um incrédulo, assim como ele escreveu aqui. Ele era um incrédulo. O diabo, assim como ele disse, cegava o entendimento. Então como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração está duro? Será que o nosso coração ele está como Nicodemos? Quem que era Nicodemos? Nicodemos era um mestre.
alguém que conhecia a letra, mas alguém que estava num caminho e que tinha um coração endurecido. A Bíblia fala que ele foi ter um encontro com Jesus à noite, e ele disse para Jesus assim: como é que eu vou herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele, na sua inteligência, na sua sabedoria, o que foi que ele respondeu para Jesus? Como é que pode alguém tão velho voltar para o ventre de sua mãe? E é aí que a gente entende que o que transforma a gente de verdade na nossa cabeça, o que a gente tem na nossa mente, os nossos pensamentos, o que transforma a gente de verdade é aquilo que entra no nosso coração. Aquilo que transforma a gente de verdade é as palavras de Deus que nós recebemos no nosso coração. E é por isso que nós precisamos acreditar, confiar. Sabia que existem pessoas que muitas das vezes estão dentro das igrejas, mas infelizmente são ateus. São ateus, infelizmente. Por quê? Porque não creem nas palavras que são liberadas. Porque não creem nas palavras que Deus diz. A semente cai, mas ela não frutifica. A semente nunca vai ser ruim. A palavra de Deus é a semente. A semente nunca vai ser ruim, mas no contrário, o coração, pode ser que esse coração seja um coração ruim. E isso só muda quando a gente entende que crer em Deus não é questão de alma, mas sim uma questão de coração. Quem confessa com a sua boca e crê com o coração será salvo. Aquele que confessar com a sua boca e crê com o seu coração será salvo. Então, como é que está o nosso coração? Eu creio que no nosso meio, o nosso coração não é um coração duro. E se tinha alguém aqui que estava com um coração duro, um coração endurecido, um coração onde a semente caía, mas não frutificava, Deus está amolecendo esse coração. Deus está transformando esse coração. Deus está trazendo um renovo, uma mudança para esse seu coração. Como é que está o nosso coração? Será que está como o versículo 5 de Mateus 13? Mateus 13, versículo 5. E outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raízes. No versículo 20, a explicação: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, não são pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Nesse caso, esse coração é um coração que não permite com que as raízes cresçam, as raízes se aprofundem. Pode até surgir um brotinho aqui, um negocinho ali, por quê? Porque as coisas estão bem, as coisas estão fluindo conforme a gente quer, as coisas estão tudo funcionando perfeitamente, mas basta as coisas apertarem, basta a perseguição vir por causa da palavra, a perseguição vir, a angústia vir, a Bíblia diz isso, basta vir essas coisas e a pessoa abandona a sua fé. Vem o vento forte, vem as lutas, vem as dificuldades, vem um momento de seca, e aquela flor, aquilo que estava sendo brotado, murcha e morre. Esse coração é aquele coração que inicialmente é aquele coração fervoroso, aquele coração, me entreguei para Jesus, agora eu vou seguir Jesus,
vou ir para todos os cultos que tiverem, vai para o monte, eu vou para o monte, vai ter isso, vai ter oração, eu vou na oração. Aonde Jesus está, ela está. Mas basta vir um contra-ataque do inimigo e a pessoa abandona Jesus. A vida de um cristão não é fácil, e eu não vou enganar ninguém aqui, é difícil. Se os apóstolos foram perseguidos, por que a gente não vai ser? Se Jesus foi perseguido, por que a gente não vai ser? A vida de um cristão não é fácil, não é um mar de rosas, e ainda num mar de rosas, rosas ainda tem espinhos. Mas eu posso ter uma certeza e te dar uma certeza, que no final a gente sempre vence. A gente sempre vence. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, muitas das vezes tem pessoas que andavam com a gente, mas que não vão dar mais. Vai ter muitas pessoas que nos amavam, mas depois que nós aceitamos a Jesus, nos criticam. Muitas das vezes essas pessoas até mesmo estão no nosso convívio familiar, entre os nossos amigos. Mas o que a gente tem que fazer? Perseverar. Fala para o seu irmão, persevera, irmão. Persevera. Por quê? Porque nós temos que estar enraizados em Deus. Nós temos que estar enraizados em Cristo. E esse coração é um coração que não consegue se enraizar. Por quê? Por causa das pedras. Por causa de algumas perseguições, algumas dificuldades. Paulo, ele tinha vários amigos quando ele corria atrás de Jesus, matava os cristãos, ficava atrás dos cristãos, perseguia os cristãos. Ele tinha vários amigos, mas de repente ele tem um encontro com Jesus, e aquelas pessoas que estavam com ele, o que fizeram? Começaram a perseguir ele, começaram a persegui-lo. Quando estamos enraizados em Deus, nós perseveramos naquilo que Ele diz, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele promete. É como diz Romanos 8, 35 ao 39, diz assim: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de Ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo de lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que se possa nos separar do amor de Deus. Quem é que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então o que a gente tem que falar? Senhor, eu estou com o Senhor e eu não abro mão. Senhor, eu estou contigo, pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir dificuldade, mas eu não abro mão do Senhor, porque eu estou enraizado no Senhor. Paulo disse em Romanos 8, 18, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Será que qualquer coisinha, qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente vai simplesmente largar Jesus? A gente vai simplesmente esquecer de tudo de bom que já aconteceu na nossa vida? De onde Ele nos tirou? De onde que nós saímos e aonde nós estamos chegando? Aonde nós estamos? Esquecer de tudo isso e abandonar Jesus? Pessoas que têm esse coração são pessoas que recebem a palavra de Deus, mas recebem na sua alma, na sua mente, nas suas emoções. Se tiver tudo bem, amém, Senhor, estou com o Senhor. Mas aí a dificuldade vem, a coisa aperta um pouquinho, o que acontece? Não, Senhor, aí não dá, aí não tem como. Mas entenda que se o diabo ele se levanta contra a nossa vida, se o diabo ele se levanta contra a sua vida, se o diabo tem se levantado, entenda que é porque Deus quer fazer de você uma bênção, é porque Ele já enxergou aonde você pode chegar, o trabalho que você pode dar
para Ele. O seu nome vai ser conhecido nos céus, mas vai ser conhecido lá também. Ele vai saber quem você é, em quem você tem crido. Assim como Paulo. Paulo, ele era um cara muito inteligente. E Deus transformou a vida dele. E quando Deus transformou a vida dele, se a gente ler a Bíblia, a maioria dos livros, quem escreveu? Paulo. E através daquilo que ele escreveu, essa palavra tem alcançado o meu coração, tem alcançado o seu coração. Então, quantas pessoas nós não podemos alcançar ainda? Mas como é que está o nosso coração? Como é que está seu coração? Será que está como diz aqui no versículo 7 de Mateus 13? Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. A explicação no versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem fruto. Sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Existem pessoas que elas querem manter a palavra de Deus juntamente com os cuidados desse mundo, com a ilusão das riquezas, com as ambições desse mundo. Mas a palavra de Deus diz que nós só podemos servir a um Senhor. Nós só podemos ter um Senhor. Existem pessoas que querem vir para a igreja, mas querem viver no mundo. Querem vir para a igreja, mas querem as coisas do mundo. E está errado. Quando a gente casa com alguém, o que acontece? Ali é feito um juramento. Juramento de quê? Juramento de fidelidade. Um juramento de lealdade. E com Deus não é diferente. Quando a gente aceita Jesus, a gente está falando, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser leal à Tua palavra, eu quero ser leal a tudo que o Senhor tem para mim, a tudo que o Senhor fala comigo. Tem gente que casa, mas quer continuar tendo uma vida de solteiro, é ou não é? Não quer dar satisfação, não quer falar onde vai. O dinheiro é meu, o seu dinheiro é seu. E não é assim. Quando a gente casa, o que é seu é meu, o que é meu é seu, é tudo. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. A gente tem que se entregar por inteiro. Tem gente que uma hora está bem com Deus, mas daqui a pouco voltou para o mundo. Voltou às práticas que ela fazia antes. São pessoas que são seduzidas pelas coisas, pelos cuidados desse mundo, como a palavra de Deus diz. Olha o que fala em Mateus 6, 25 ao 34. Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Então Deus, Ele é um Deus que Ele cuida de nós. Em todos os sentidos, Deus é um Deus que está sempre cuidando de nós. Qual é a nossa prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Ou melhor, quem tem sido a nossa prioridade? Porque quando permitimos que esses espinhos, eles cresçam juntos com a boa semente, essa semente, ela não consegue frutificar no nosso coração. Por quê? Porque ali há uma disputa. Ali há a disputa de água, ali há a disputa de nutrientes, ali há a disputa pela luz do sol. E os espinhos acabam sufocando aquela semente. Judas, você acha que Judas ele foi para o céu ou foi para o inferno? Foi para o inferno. Mas por que isso aconteceu? Foi uma escolha dele. Porque ele ouviu Jesus, ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele ouviu o que saía da boca de Jesus, mas ele nunca deixou que Jesus fosse o Senhor da vida dele. Ele nunca fez de Deus primeiro lugar, prioridade. Por quê? Porque no coração dele havia uma disputa. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, diz assim, Paulo está dizendo: Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Sabe o que faz com que muita gente abandone a Deus, a Jesus, e volte para o mundo? As riquezas desse mundo. São as riquezas desse mundo. Judas, o que Judas fazia? Ele cuidava do dinheiro. Judas cuidava do dinheiro. O jovem rico não seguiu Jesus. Por quê? Por causa do dinheiro. E é por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o princípio, é a raiz de todos os males. E é por isso que o nosso coração ele tem que estar sempre em Deus. A gente tem que estar sempre com o nosso coração fundamentado em Cristo. Entender que Ele é que tem que ser a prioridade na nossa vida. As demais coisas, quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Não existe meio termo. Ou a gente serve a Deus, ou Deus ele é primeiro lugar na nossa vida, ou a gente não é de Deus. Ou a gente é de Deus, ou a gente é do mundo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a outras coisas. Como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Será que o nosso coração é essa terra boa que a palavra de Deus diz? Será que o nosso coração tem sido essa terra que fala aqui no versículo 8? Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. Versículo 23, e as sementes que foram semeadas em boa terra, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Esse coração, ele tem tudo o que os outros não têm. Essa terra, ela tem tudo que as outras terras não têm. É um coração que ele tem fé, é um coração que crê, é um coração que é perseverante, é um coração que ele é fiel, é um coração que é leal, um coração como diz em Salmos 1, no versículo 3, essas pessoas são como árvores que crescem junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Dá o nosso coração. E eu creio que você não vai sair daqui com o mesmo coração que você entrou. Eu creio que enquanto a palavra de Deus ela está sendo falada, o Espírito Santo está falando com você. Às vezes o que eu falo não é o que às vezes o que
precisa acontecer, melhor dizendo, às vezes o que precisa ser transformado, o que precisa acontecer dentro do seu coração, o que você precisa mudar dentro do seu coração, às vezes eu não falei aqui, mas eu sei que o Espírito Santo, ele está te convencendo. Eu sei que o Espírito Santo, ele está mexendo lá dentro, ele está falando dentro do seu coração, e ele está falando para você aquilo que você precisa, aquilo que você precisa fazer. Eu não sei se você está aqui na igreja e você ainda continua com práticas mundanas. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei se você precisa aceitar Jesus de verdade na sua vida. Eu não sei se você precisa obedecer realmente tudo aquilo que a palavra de Deus diz, se você tem obedecido a partes. Eu não sei se o seu coração tem sido um coração duro, um coração onde a semente cai, mas aquilo já nem mexe mais com você. A palavra de Deus está falando, mas você nem dá importância. Eu não sei o que tem com você. Nós só não podemos sair daqui sem ter o nosso coração transformado. Nós não podemos sair daqui com um coração duro, um coração que é tomado por pedras, um coração que não consegue, não se permite ser enraizado naquilo que a palavra de Deus fala. Ser enraizado em Deus. Não sei se é um coração que tem servido a dois senhores, um coração que está dividido. Não sei o que tem acontecido, mas que o nosso coração seja esse coração frutífero, esse coração que vai frutificar 30, 60 e alguns até 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Como é que está o nosso coração? Como é que está o seu coração? Fale com Deus nessa noite. Converse com Ele. Fale: Espírito Santo, muda a minha vida, Pai. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor falou comigo, Pai. A partir de posicionar, a partir de hoje o meu coração vai ser um coração diferente. A partir de hoje, Senhor Jesus, muito obrigado porque o Senhor amoleceu o meu coração. O meu coração não é um coração mais duro. O meu coração não é um coração que é tomado por pedras. Não, Espírito Santo, eu quero ter a minha vida enraizada na Tua presença. Eu quero ter a minha vida enraizada em Ti, Pai. Eu quero Te obedecer, eu quero servir ao Senhor. Eu quero, Senhor Jesus, estar na Tua presença. Eu quero, Senhor Jesus, Te servir com o coração inteiro. Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus que salva pela metade. O nosso Deus não é um Deus que promete e cumpre pela metade. Não, o nosso Deus é um Deus de totalidade. O nosso Deus é um Deus que nos quer por inteiro na presença dEle. O nosso Deus é um Deus que nos quer nos braços dEle por inteiro, servindo, engrandecendo o nome dEle, fazendo a vontade dEle. Infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos e muitas pessoas estão com seus corações esfriando. O diabo tem agido. Muitas das vezes essas pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais sendo tomadas pela ilusão das riquezas, sendo tomada pela ilusão desse mundo, por aquilo que o mundo nos oferece, pela vida que as coisas nos oferecem. Estão se esquecendo da eternidade, estão se esquecendo daquilo que Deus tem para a vida delas. Espírito Santo, sonda os nossos corações, Pai. Transforma, Pai, as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor,
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Diga para Ele: usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sim, Espírito Santo. Deus, usa as nossas vidas, Pai. Usa a vida do teu povo, Deus. Pai, que nós possamos, Pai, levar, Pai, pessoas a conhecerem a tua palavra, Pai. Que nós possamos levar, Pai, a tua mente. Possamos levar, Pai, o teu evangelho, Espírito Santo. Que nós possamos ser instrumentos das tuas mãos, Pai. Não instrumentos que ficam parados, não, Pai, mas instrumentos que são usados, Pai. Instrumentos, Pai, na tua presença, Deus. Usa as nossas vidas, Pai. Usa a tua igreja, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos fazer a diferença, Pai. Queremos, Senhor Jesus, ser luz, Pai, nessa terra. Queremos ser luz para o mundo, Pai. Queremos levar, Pai, a diferença, a tua luz, a Pai. Cura, transforma, Pai. A libertação, Pai. Senhor Jesus, usa as nossas vidas, Pai. Encha-nos com o teu poder, com a tua graça, Pai. Derrama sobre nós a tua capacidade, para que nós venhamos, Pai, alcançar cada vez mais, Pai, pessoas, e que não venhamos nos cansar, Pai. Senhor Jesus, o nosso papel é pregar, o nosso papel é falar, Pai. O que vai acontecer, se vai frutificar ou não, Pai, depende do coração, Pai, que está recebendo aquela palavra, Deus. Que os nossos corações, Pai, sejam corações que sejam com boa terra, Pai, aonde a semente é plantada, Pai, e ali, Pai, ela frutifica 30, 60, 100 vezes mais, Espírito Santo, do que aquilo que foi semeado, Pai. Senhor Jesus, traga, Senhor Jesus, sobre nós, Pai, cada vez mais, Pai, a revelação das tuas palavras, Deus. Queremos crescer cada dia mais com o Senhor, aprender cada dia mais com o Senhor, Pai. Usa-nos, Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor Jesus. Leva-nos, Senhor Jesus, aonde existem pessoas que estão sendo enganadas pelas ilusões desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Pessoas que estão vivendo, Pai, a sua própria vontade. Não, Pai. Que nós possamos viver a tua vontade, Deus.
Pai, coloque palavras no nosso coração, palavras que venham trazer, Pai, mudança, transformação, Deus, para a vida de pessoas. E traga, Pai, sobre as nossas vidas também aquilo que o Senhor tem para falar conosco, porque o Senhor, Pai, a cada dia tem um pão novo para entregar para nós, Espírito Santo. Pai, muito obrigado por este momento, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, glória a Deus, aleluia.